Olá, meu irmão, minha irmã que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênção. Sou o Padre Júlio, vamos juntos ao vivo até 1h30 da manhã nesta terça-feira, e que será uma terça-feira, já está sendo uma terça-feira abençoada porque estamos juntos. E vamos permanecer juntos para iniciarmos a quarta-feira, uma madrugada abençoada. Chove muito, não é? Aqui no estado de São Paulo e com certeza em muitas partes do nosso Brasil, mas que seja uma chuva de bênçãos na nossa vida, na nossa história. Nós estamos no mês de setembro, começamos já o mês de setembro, mês dedicado à Bíblia Sagrada, mês dedicado à Palavra de Deus. A igreja no Brasil celebra a Palavra de Deus no mês de setembro, para que nós possamos aprender mais dessa Palavra de Deus e, mais que isso, aprendamos a rezar mais a Palavra de Deus, não é? São Jerônimo, o santo que traduziu a Bíblia lá no século V, do hebraico, do grego para o latim, e depois é traduzido do português, ele dizia assim: quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Olha que bonito. Quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus que fala conosco. Será que Deus tem falado com você? Deus tem falado na sua vida, na sua história? Durante esse mês de setembro, faça o esforço de ler, de rezar mais a Palavra de Deus. Hoje há tantos meios para lermos a Bíblia, né? Até no celular você pode ir lá baixar alguns aplicativos e ler a Bíblia e rezar pelo celular também, não é? Antigamente se tinha desculpa que não se rezava pelo celular, não é? Que estava com o celular, então não se rezava, não se lia a Bíblia. Agora nós podemos também, temos instrumentos para rezarmos e para lermos a Bíblia através do celular. Vamos hoje rezar então, para que essa madrugada seja abençoada. Eu não quero rezar só por você, mas eu quero rezar junto com você. Vamos formar juntos essa grande comunidade de fé, essa grande comunidade de evangelização, para rezarmos pelas nossas necessidades, mas também agradecemos a Deus por tantas bênçãos que Ele nos concede. Com certeza você tem muita coisa a pedir, mas tem muita coisa a agradecer também, não é? Lembrando que você fazendo o seu pedido, mandando o seu pedido, a sua necessidade, a sua ação de graças, nós vamos depositar aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil, pedindo a intercessão da Mãe Aparecida, que ela leve os seus pedidos até o coração de Jesus. Vamos ter um momento mariano, onde vamos pedir à Mãe que leve esses pedidos até o coração de Jesus. Então, desde já, nossas atendentes já estão lá para receber você com todo carinho, tá bom? Para a gente rezar juntos. Envie seu pedido de oração, então. 0 Operadora 19 3871 9620. 0 Operadora 19 3871 9620. Você liga, pede a sua oração, você pode falar ao vivo com o padre também, não é? Vai ser uma grande alegria estarmos juntos. Você tem o Facebook, que você também pode mandar os seus pedidos de oração. Vai lá curtir a nossa página na internet, Madrugada de Bênçãos, e manda o seu pedido de oração. E também o e-mail, não é? Você que está navegando aí pela rede de computadores, também tem o e-mail madrugada@rs21.com.br. Você manda seu pedido de oração também pelo e-mail. São canais que nós temos para nos comunicarmos, para rezarmos juntos, né? Lembrando que você ligando, você mandando e-mail, você concorre a prêmios também. No final do programa, nós vamos sortear dois CDs que você pode ganhar. Um CD da Adriana Arides e outro CD do Bruno Camurati. São os dois CDs que vamos sortear no final do nosso programa hoje da Madrugada de Bênção. Participou conosco, pediu oração, já concorre aos dois CDs, aos prêmios aqui da madrugada no dia de hoje, na noite de hoje, não é? Também eu quero fazer desde o início do programa, e vamos rezar por isso durante o nosso programa, fazer um apelo. Você que ficar sócio hoje conosco, vai concorrer no final da semana, na sexta-feira, a uma Bíblia Sagrada. Estamos no mês da Bíblia. Você que ficar sócio vai concorrer a essa Bíblia que você está vendo aí, a Bíblia da edição Ave Maria, que é uma Bíblia personalizada aí com as mãos ensanguentadas de Jesus. Na sexta-feira, todos aqueles que ficarem sócios durante essa semana vão concorrer a esta Bíblia Sagrada, no mês da Bíblia. Então, fique sócio conosco. Além de você colaborar na obra de evangelização, você ainda concorre a prêmios. Então, ficou sócio,
concorre à Bíblia Sagrada na sexta-feira, no final da semana. Então fique sócio conosco, ligue para nós, faça parte dessa obra de evangelização. Nós precisamos da sua ajuda para continuarmos a evangelizar, para estarmos aqui ao vivo, neste horário, 11h35 da noite, porque realmente nós precisamos da sua ajuda. Porque senão como é que a gente consegue chegar até você, não é? Então, faça parte conosco dessa obra de evangelização. Quero dizer o seu nome, quero dizer a sua cidade aqui hoje, tá bom? Entre em contato conosco, então, para pedir oração e para ficar sócio aqui na Rede Século XXI. Nós temos o nosso tema para a gente rezar hoje também, para a gente meditar, não é? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho é o nosso tema de hoje, que é bíblico, por sinal. Lá no Evangelho de São Marcos, no início do Evangelho de São Marcos, quando João Batista começa a sua pregação, preparando os caminhos para o Senhor, ele vai dizer justamente isso, não é? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Na quarta-feira de cinzas, se você se recorda bem, o padre ou o ministro, quando faz a unção com cinza em você, não é? Quando impõe as cinzas, a imposição das cinzas, ele diz justamente isso, arrependei-vos ou convertei-vos e crede no Evangelho. São palavras similares, não é? O convertei-vos é uma palavra mais forte, mas na verdade é um convite, não é? O tema de hoje para nós é um convite para a gente transformar o nosso coração, para a gente mudar de vida e acima de tudo para a gente acreditar no Evangelho, acreditar na boa nova de Jesus. Será que você tem acreditado nessa boa nova de Jesus? Mas acima de tudo, para você acreditar nessa boa nova, nessa boa notícia, nesse anúncio feliz, Evangelho significa isso. Você tem transformado o seu coração? Muitas vezes nós precisamos primeiramente transformar o nosso coração. E então nós precisamos muitas vezes de uma cura interior. O que é cura interior? É a transformação do nosso coração. Às vezes procuramos tanto a aparência e até a cura exterior, muitas vezes as pessoas pedem muito isso, que também é necessário e importante, mas esquecem da cura do coração. Somente quando temos um coração curado, nós podemos tomar posse da bênção e da graça de Deus em nossa vida. E às vezes a bênção e a graça de Deus não acontecem em nossa vida justamente porque nós estamos com o coração ferido, com o coração machucado, com o coração que carece dessa transformação. Jesus certa vez ele vai dizer para nós, lá no Evangelho, ele diz assim, não se coloca vinho novo em odres velhos. Odre é um recipiente, né, que era feito de couro de animais, se colocava água, se colocava o vinho, mas com o tempo aquele couro ia deteriorando, ia ressecando, se colocasse um determinado líquido, ele arrebentava, estourava. E então Jesus diz isso, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o odre vai arrebentar, aquele recipiente vai estourar. Jesus queria dizer o que com isso? Que a sua palavra é o vinho novo. O vinho novo é o símbolo da palavra do Senhor, tanto é que se você lembrar nas bodas de Caná da Galileia, naquele casamento, Jesus transforma a água em vinho, vinho novo, porque o vinho velho não tinha mais sabor, o Antigo Testamento. E então, o vinho novo é a palavra do Senhor, o odre, o recipiente, é o nosso coração. Jesus está querendo dizer, nós precisamos ter um coração novo para acolhermos a palavra de Jesus, que é uma novidade, que é o vinho novo. Portanto, precisamos transformar o nosso coração. Precisamos de uma conversão. Conversão é uma palavrinha grega que significa virar nos avessos, não é? Significa realmente eu me virar nos avessos. A palavra significa justamente isso, né? Kenosis. É uma virada nos avessos, né? E nós precisamos disso. Entretanto, nem sempre nós queremos isso. Muitas vezes nós não queremos deixar para trás uma vida velha. Muitas vezes não queremos deixar para trás certos vícios que vão fazendo parte de nossa vida. Coisinhas pequenas, pecadinhos, eu costumo dizer pecadinhos de estimação. E aquilo vai se acumulando e a nossa vida, quando a gente vê, ela está fora do eixo de vez. E então a bênção, a graça de Deus, a graça que é um presente de Deus, é uma força que vem de Deus, acaba não acontecendo em nossa vida. E nós acabamos perdendo e nos afastando de Deus, e logo esse presente de Deus
não nos acontece. O nosso coração começa a ficar distante de Deus, começa a ficar seco, como aquele odre, como aquele recipiente para se colocar o vinho.
devemos aprender a rezar a Bíblia. E há muitos católicos usando a Bíblia de maneira errada. E até colegas padres que fazem isso. Digo isso porque eu fazia isso, não é? Quando padre mais novo. Lia a Bíblia simplesmente como um livro de teologia, de estudo. E aí a gente começa a criar minhoca na cabeça, não é? Repito, não é que a teologia não é importante nem o estudo. Claro que é importante sim, mas não podemos ficar só nisso. Se ficarmos só nisso, então você pega qualquer outro livro para ler. A palavra de Deus é além disso. E na medida então que eu creio no Evangelho, converto o meu coração, me transformo, arrependo-me e quero ser melhor. Porque Pedro diz assim para Jesus certa vez: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus diz a Pedro assim: olha Pedro, não digo 7 não, mas 70 vezes 7, que na numerologia hebraica significa deve perdoar sempre. Ah, padre, mas perdoar sempre? A pessoa está sempre a errar? Desde que a pessoa transforme o coração e tenha a disposição de mudar. Não é então, você perdoa a pessoa e ela continua a errar. Não. Lembra que Jesus disse assim para aquela pecadora do Evangelho de São João, capítulo 8, vai, tua fé te salvou, mas não peques mais. Jesus não disse assim, vai embora e continua na mesma vidinha sua, não. Jesus não disse isso, nunca disse. Mais ainda, Jesus não acolhe o pecado e o erro de ninguém. Ele acolhe a pessoa, portanto, ele acolhe você, ele acolhe a mim. Ele quer acolher a todos nós.